Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Olá, natrilheiros e natrilheiras, sejam bem-vindos ao Na Trilha Turismo, um programa que a gente vai trazer aqui informações sobre roteiros turísticos, destinos, enfim, tudo que permeia o mundo do turismo, seja ele o ecoturismo, turismo de lazer, turismo religioso, o turismo de uma maneira geral. E agora que a gente está retornando aí as atividades coletivas, né, vamos colocar assim, tem um roteiro que está no imaginário, na lenda aí Na Trilha, que é o Monte Roraima. Então, nós gravamos um Na Trilha Turismo número 10, onde a gente trouxe informações a respeito desse destino, desse roteiro. E agora, nesse programa, que a gente está gravando aqui em 2022, a gente já está planejando algumas coisas, a gente vai jogar mais para frente e vamos trazer mais informações sobre esse roteiro que já está virando meio que para mim o meu pico da bandeira, né? Algo que eu quero ir visitar e tá difícil e na hora que conseguir vai ser marcante e uma realização de um sonho. E eu não tô sozinho nessa jornada, né? Eu não tô sozinho nesse programa. Juntamente comigo aqui eu tenho ele, o cara da Vara Mato, que vai se apresentar depois do Redi. Então, Redi, por favor, se apresente. Eu gosto de fazer esses plot twist aí pra ver se fica legal, mas não sei se... É porque a apresentação dele dá trabalho, né, cara? Mas, enfim, eu sou Redi Siqueira, montanhista carioca, morando aqui em Vitarinha, no Espírito Santo, e hoje eu vou turistar com esse cara aí da Vara Mato. Vamos turistar. E aí, Gadeto, seja bem-vindo mais uma vez. Você é um cara que já faz parte do nosso grupo aqui, é um parceiro que eu já tenho como membro da equipe mesmo, praticamente, né? Seja bem-vindo, Gadeto. Valeu, Renan. Tamo aqui, Redi. Você me respeita, viu, Redi? Bom. Ó, já chegou com o pé na porta, hein? Você é um cara estratégico pra gente, que você sabe disso, né? Porque além da parceria que você tem com a gente aqui, já estamos desenvolvendo entre nós aqui um senso e uma relação de amizade. E eu acho que com essa amizade vem aí um peso e uma responsabilidade no trato um com o outro, né? Então a gente tá aqui, para quem tá assistindo e ouvindo a gente aqui, a gente já tá indo, acho que pra terceira tentativa do Gadeto se apresentar. Então, Gadeto, fica à vontade aí, seja bem-vindo mais uma vez para Na Trilha. Valeu, Renan. Obrigado pelo convite. Eu sou Luiz Gadeto, montanhista de Minas Gerais e guia de trekking e expedições na Vara Mato. Vamos conversar sobre o Monte Roraima. Você atua principalmente em Minas Gerais, Gadeto? Cara, principalmente no sudeste do Brasil, né? Os nossos roteiros, a minha atuação maior é em Minas, né? Serra do Espinhaço, Serra da Mantiqueira. Mas também atuo na Costa Verde, que é na região da Joatinga, Paraty, em todo o Sudeste, né? E também, como vamos falar hoje, atuo lá no Monte Roraima, Venezuela, Bolívia também, a gente está com roteiros. Uhum. Então é isso, estamos em várias regiões, não só do Brasil, como também da América do Sul. Redi, você já teve a experiência de fazer um roteiro com o Gadeto, né? O que você pode trazer de mais de um até. Mais de um? Mais de um. Qual foi o último que você fez? O último foi lá no Refúgio da Matilha. Lugar encantador, sensacional. Gostei muito, gostei bastante. Já tem ouvinte do Na Trilha mandando mensagem pro Gadeto querendo informações, né, Gadeto? Tem. Eu não sei o que é melhor no Refúgio da Matilha. Se é o local, né, o refúgio em si, as cachoeiras de lá, ou a cozinha, porque tem um mestre cuca lá, um chefe da cozinha. Olha! Que faz, o cara faz pizza no fogão a lenha, vou te falar. Muito bom, a estadia da gente foi muito boa lá. Truta. E é o seguinte, galera, para vocês truta também. Para vocês que estão ouvindo ou vendo esse podcast, eu não paguei nada pro Redi falar bem do refúgio, que fique bem claro, viu? Ó, eu vou deixar aqui, inclusive, o convite para que, havendo aí uma demanda dos ouvintes, né, um pedido, acho que já está sendo feito praticamente esse pedido, né, e a gente possa gravar um outro programa de turismo,
né, falando aí do refúgio da Matilha, que é da Serra da Mantiqueira, né, que tá ali localizado na Serra da Mantiqueira. Mas, ô Redi, você tava falando aí como é que foi estar lá no refúgio, você já acabou de dizer aí a experiência, mas as trilhas em si. Porque a fama que o Gadeto tem, que sempre chega pra mim, que o cara é canela fina, porque ele arrebenta mesmo na velocidade ali. É isso mesmo? O nome da empresa é Varamato, né? Já disse tudo. Já tive numa trilha assim que foi bastante forte com ele, mas essa estadia lá no Refúgio da Matilha, a gente estava com um outro colega também que não estava, né, muito bem das pernas, né? Tudo para ele, desculpa para dar uma paradinha. Mas aí a gente teve uma outra tocada, entendeu? Então, assim, tudo depende do perfil da galera que tá caminhando com o Gadeto, né? Tá. Agora, o Gadeto, a gente levantou essa bola aqui, né, para você trazer de novo informações sobre o Monte Roraima. E eu convido de novo você que está assistindo a gente aqui, ou você que está ouvindo a gente aqui nos agregadores de podcast, escute lá o episódio número 10, que tinha lá o Gadeto, o Redi, a Gisele e o Rafael Pelissari, onde nós trouxemos essas informações sobre um pouco mais de como que é o roteiro. E por que a gente está trazendo agora essa gravação aqui, né? A gente está gravando no quase, não vou dizer no meio, né? Mas no início quase de 2022. Porque é um roteiro que, apesar apesar de ser um roteiro, né, entre aspas, como outro qualquer, é um roteiro que, para muita gente, ou para muitas pessoas, aí eu me incluo nesse grupo também, vai demandar um nível de planejamento um pouco mais forte, né? Seja planejamento financeiro, seja planejamento físico, seja logística, né? Remanejamento de férias, etc. Então, em conversa com o Gadeto, que já é um parceiro nosso aqui, já está estabelecido isso, o Gadeto falou, Renan, vai abrir roteiro agora para 2023. E aí, poxa, se já vai abrir roteiro para 2023, acho pertinente que a gente possa voltar agora, falar desse assunto, para que pelo menos com um ano de antecedência, ou pouca coisa menos, o nosso público possa se planejar para ir e quem sabe a gente possa formar aí um grande grupo, né, Gadeto? Acho que o objetivo é esse. E como é que estão as suas expectativas para a retomada desse roteiro especificamente? Tá. Bom, vamos lá. Eu vou passar um panorama com as atualizações, né, da nossa última conversa que tivemos com relação ao Roraima. Muita coisa mudou. O Monte Roraima está na Venezuela, né? Então a gente já está falando de um país que já está em crise e tudo mais. E depois da pandemia, a situação lá, assim como aqui no Brasil, né, mudou muito, muitas coisas aumentaram. Então, assim, hoje o Monte Roraima, o preço dele subiu bastante, né, por conta dessa situação. Então, quando você fala de que as pessoas têm que se preparar, é justamente isso. Você tem que se preparar na parte financeira, na parte física do seu corpo, né, e também na parte de equipamentos. Basicamente, com relação ao equipamento, nem tanto se a pessoa já pratica travessias, já pratica trekking, que basicamente é o que você vai usar em trekking. Você não precisa de comprar, sei lá, igual alta montanha, que você tem que comprar equipamento de alta montanha ou de escalada, enfim. Então teve essa inflacionada, digamos assim, né, no roteiro, e você tendo um tempo, igual aqui a gente está há pelo menos um ano, né? Na verdade, um pouco menos de um ano, porque as saídas da Varamato vão acontecer em fevereiro, março e novembro, as que já estão programadas, né? Mas são muitos meses para a pessoa se preparar fisicamente, que é muito importante. Não que lá seja muito puxado, não é muito difícil, mas quanto mais preparado você tiver, mais você vai curtir o trekking, né? E com esse prazo aí também a pessoa consegue pagar em parcelas, consegue se programar na parte financeira, né? Tô para fazer esse Monte Roraima com o Gadeto já tem uns 3 anos, eu acho. E tem dado sempre algum problema, a gente não tá indo, né? Primeiro foi a mudança da Luísa de emprego, que cortou as férias da gente, e depois veio pandemia, enfim, por aí vai. Então, assim, já andei vendo o esboço geral do que era. Tem alguma coisa, assim, que mudou de forma gritante, assim, no esquema?
Bom, estamos falando no que a Vara Mata oferece, tá? Então, com relação a isso, mudou para melhor. Eu enriqueci mais o roteiro, sabe? Antes do roteiro você chegava em Boa Vista, se hospedava lá e no dia, né, no dia que estava programado, eu pegava os clientes e começava a expedição já direto, levando o pessoal para a Venezuela. Então, a gente aumentou, a gente colocou um hotel no dia da chegada e um hotel no dia final da expedição. Por que a gente colocou isso? De qualquer... Me permite aqui uma interrupção aqui, mas vamos... Aproveitando, você já responde ao Redi, tá? O Monte Roraima fica na Venezuela. Fato, né? Esse é um ponto. O roteiro da Vara Mata, ele inicia em que momento? Ele inicia já lá no Monte Roraima, inicia no Brasil, ou inicia na cidade origem do turista, né, do aventureiro que quer realizar isso. Como é que funciona o início desse roteiro da Vara Mata? Então, o que acontece? O Monte Roraima, a expedição para o Monte Roraima, ele começa em Boa Vista, né, no estado de Roraima, no Brasil, né? Nas expedições da Vara Mata, é ali que a gente encontra com os participantes, com o grupo, recebe o pessoal e começa a expedição para o dia seguinte a gente já fazer a viagem para Santa Helena de Guairém, que é na Venezuela. Então, assim, a gente já assume o comando no Brasil, porque você tem os trâmites de atravessar a fronteira. Colocar para começar na Venezuela dá mais trabalho, a pessoa, né, o cliente, o participante ali daquele grupo, ele vai ter um pouco mais de trabalho. Então a gente já assume esse trabalho no Brasil, a fim de reduzir aí qualquer imprevisto, né, que acontece ali na travessia da fronteira. Tá, então é marcado um ponto de encontro em Roraima, né, que é Roraima, isso. Não é Roraima. Roraima. Lá em Roraima. E aí, a partir do momento que encontra com esse grupo, vocês vão de quê? Vai de ônibus? Vai de van? Vai de quê? Bom, vou explicar então aqui, já respondendo o Redi, né, o que teve de alteração, tá? Antes, a gente encontrava com o pessoal em Boa Vista, no Brasil, e no dia marcado do evento, e nesse dia de encontro, a gente já ia para Santa Helena de Guairém, na Venezuela. Hoje a gente viu que é melhor encontrar com esse grupo em Boa Vista, passar a primeira noite com esse grupo no hotel. No hotel a gente passa o briefing de toda a expedição, né? E todo mundo se conhece. Aí no dia seguinte, de manhã, a gente pega uma van que é fretada também pela Vara Mata e todo mundo numa van privativa, particular, embarca nessa van e pega a viagem com destino a Santa Helena. Dá mais ou menos algo em torno de 3 horas e meia. Até chegar em Santa Helena de Guairém. Com isso aí a gente reduz, né, a trabalheira de a pessoa ter que ir para a Venezuela. Né? Desculpa, né? Você falou o tempo que leva de Boa Vista até o destino ali? Quanto tempo que é? É algo entre 3 horas e meia e 4 horas de viagem. Relativamente de Boa Vista. Ali, né? O hotel, ele tá incluso dentro do serviço da Vara Mata também, ou isso aí é independente do turista? Essa foi uma das atualizações que nós fizemos. Nós já colocamos praticamente tudo. Então, o hotel em Boa Vista do primeiro dia e o hotel em Boa Vista do último dia está incluso. É um hotel bem bom, sabe? Bem confortável. E com isso a pessoa não precisa nem se preocupar em hospedar em Boa Vista. Já está tudo pronto, já está tudo certinho. O jantar do primeiro dia também está incluso. E todas as hospedagens dos dias seguintes também já estão inclusas. Então, assim, a única coisa que a pessoa basicamente vai ter que preocupar é levar o lanche de trilha, embora também toda a alimentação do Monte Roraima está incluso, né? Só que o lanche na expedição, ele é um almoço, então é um lanche de almoço. Aí a gente pede para a galera levar um lanchezinho a mais para comer enquanto está caminhando. Mas fora isso, está tudo incluso. Você vai ter o Monte Roraima completo, sem a preocupação de ter que, sei lá, reservar uma hospedagem, transporte, essas coisas. Então, assim, é um pacotão onde a pessoa só tem que fazer a reserva, pagar e ser feliz. Mas, ô Gadeto, por que eu tô esmiuçando essas informações, tá? Porque agora eu tô partindo do princípio
que vai ter gente aqui que nunca fez o roteiro, vai ter gente aqui que tem vontade de fazer, viu na televisão, viu em alguma novela, e tem vontade e quer realizar isso. Então, eu acredito que a gente vai gravar ainda outros programas para falar do Monte Roraima, como que vai ser a expedição na trilha, que acho que a gente já está começando a sonhar que a gente vai fazer aí esse roteiro. E quanto o mais básico possível, melhor, né? Então, continua explicando pra gente, Gadeto, como é que vai ser esse roteiro, da forma como você achar melhor. E aí, eu me coloco aqui, o Redi já é um trilheiro mais intermediário, experiente, e eu sou um trilheiro mais, como é que eu falo? Mais leigo, né? Então, eu nunca fiz um roteiro de trekking de longa distância, né? Seria ou será a minha primeira vez, eu quero fazer esse roteiro. Então, vão ter perguntas aí que eu acho que pode se encaixar em todo o perfil, tá? Então, assim, você estava falando, né, que a pessoa só vai ter, entre aspas, a responsabilidade de chegar em Boa Vista no dia combinado, ou pelo menos estar em Boa Vista no dia combinado, e depois do fim do roteiro, a pessoa aí voltar aí para o seu destino, né, para a sua origem. Esse deslocamento, você vende também ou não? Essa emissão dessas passagens aí? O que acontece? Esse roteiro que eu estou descrevendo para vocês, ele não inclui o aéreo e a gente também não trabalha com venda de passagens aéreas. A pessoa tem que estar em Boa Vista. Como ela vai chegar, isso não, a Varamato não tem nenhuma ligação com isso. Isso, não cabe a nós. A pessoa tem que estar lá, né? E até esse tempo aí de antecedência é bom para a pessoa ir pesquisando passagens, sempre rola desconto com relação a isso. Então, da parte de transporte, o aéreo não fica incluso e os demais transportes, né, contados aí a partir do que está ali no roteiro, do dia inicial até o último dia de expedição, aí a Varamato assume tudo, tá? Então a pessoa não precisa te preocupar nada com relação a transporte. Além disso, você falou, Renan, que você não tem uma grande experiência igual o Redi, que já tem mais carga aí de expedições. Cara, o Monte Roraima dá para todo mundo, para qualquer pessoa, desde que a pessoa se prepare para isso. Quando alguém me procura para fazer o Monte Roraima, o que eu faço geralmente aí, a cada pessoa, eu ligo para essa pessoa, converso com essa pessoa no telefone, até o dia que a pessoa decide ir, até o dia que a pessoa está lá em Boa Vista para começar a expedição, eu já devo ter conversado por telefone com essa pessoa umas 3 horas, que eu gosto de deixar bem claro, e vou acompanhando essa pessoa aí nos preparativos, vou dando dica, vou dando sugestão do que ela tem que fazer, do que ela tem que comprar, do que ela tem que treinar, entendeu? Então, por isso que eu digo, qualquer pessoa faz o Monte Roraima, desde que ela se capacite para isso, né? Você tem alguns detalhes, que uma pessoa que tem problema de mobilidade, essas coisas assim de saúde, é um caso à parte que tem que ser estudado. Mas qualquer pessoa faz, sim, e a gente dá todo o acompanhamento do início ao fim. E você faz o nivelamento de condicionamento físico dos participantes? Por exemplo, você vê que está indo um grupo mais forte, aí o Renan resolve ir lá. Estou me colocando no papel do leigo, tá? O Renan resolve estar junto desse grupo aí. Você fala, Renan, deixa para ir num outro grupo que pode ser melhor para você e tal. Ou você, o grupo ali, ele é heterogêneo ou ele é homogêneo? Cara, o grupo vai ser, na maioria das vezes, heterogêneo. Não tem como eu filtrar, não tem como eu falar, Renan, você não vai porque eu acho que você não anda igual o Redi, sabe? Muitas das pessoas que andam em qualquer evento, qualquer empresa, né? Quando você conversa com a pessoa ali no telefone, no WhatsApp, a pessoa é mega experiente. Ela se coloca, ela fala que ela é mega experiente, mostra ali, fala o que ela já fez. E muitas vezes a gente tem a surpresa de ver que aquela pessoa não é aquilo tudo, sabe? Da mesma forma, quando a gente bate o olho e fala, putz, esse cliente aqui eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho. Ele surpreende a gente. Então, não tem como eu falar, pô, fulano, é melhor você ir na próxima, né? Então, a pessoa vai no mês que ela quer ir, justamente até porque ela está se programando para isso. Às vezes vai tirar uma férias, enfim. E ali, durante a travessia, durante a expedição, no caso aí do Monte Roraima,
essa pessoa vai lá no grupo. Nós limitamos os grupos, isso é importante falar. Da Varamato para 10 participantes, então não vai ter mais de 10 participantes, né? E nós temos um guia da Varamato nas expedições de 13 dias, depois eu explico melhor sobre isso. Eu vou estar guiando, e nas de 11 dias, o Silas provavelmente vai estar guiando. Então vai ter o guia da Varamato. Além do guia da Varamato, tem o guia líder indígena lá do Monte Roraima, da comunidade de Paraitepui. Então você tem um guia lá na frente que é nativo. Tem outro guia indígena fechando o grupo e geralmente tem um guia indígena no meio. Então você vai estar com pelo menos 3 ou 4 guias, sendo um guia da Varamato acompanhando aquele grupo durante todos os dias. O que acontece? As pessoas que andam bem vai estar andando com o guia da frente, e as pessoas que andam mais devagar vai estar com o guia de trás, né? Então a gente não precisa se preocupar de formar um grupo de pessoas que andam muito, ou seja, ou que todos andam muito ou que todos andam pouco, entendeu? A gente consegue gerir ali o grupo de acordo com as condições físicas de cada um. Não vai ter aquela pressão do último ali não, né? Porque existe essa preocupação de, caramba, o cara tá em último ali e tô atrasando o grupo. Como é que é lidado? Como é que é tratado isso? Cara, a pessoa que tá atrás, ela fica preocupada, e a gente trabalha o psicológico para tirar essa preocupação dessa pessoa, sabe? Então isso acontece porque realmente quem tá lá atrás fica, putz, tô atrasando todo mundo. A gente fala, não, calma, cara, você tá aqui passeando, você tá aqui para caminhar, o cara lá da frente, deixa o cara anda rápido, o cara gosta de correr, ou então não, o cara tem uma passada forte. Não preocupa com ele, preocupa no momento aqui, aproveita o visual que você vai ter aí todos os dias e vambora, você não precisa te preocupar com isso. É lógico, um detalhe, é importante manter a cadência, que são 9 ou 7 dias de trekking, né? Então, assim, a gente tenta manter a cadência, mesmo do último ali, para a coisa não ficar muito amarrada, sabe? Uhum. A gente consegue identificar quanto o cara realmente está cansado e quanto o cara está fazendo ali, né? Tá meio que enrolando para andar. Você não acha que sim, que o próprio roteiro já faz uma seleção? Porque assim, eu quero ir no Monte Roraima, mas pô, eu não faço nada, não caminho nada, não vou me meter nessa. Você já percebeu isso, né? Tem isso realmente do próprio roteiro já dar uma selecionada e não ter esse tipo de problema de o cara não tinha condição de vir. Sim, então o próprio roteiro, quando o pessoal entrar no site, vai ver que o roteiro está muito bem descrito, dia a dia, quilometragem, está tudo bem certinho ali, tá todas as informações para o cara falar, putz, eu dou conta, ou será que eu dou conta? E além disso, por que especificamente para o Monte Roraima eu converso muito com a pessoa, seja por WhatsApp ou por telefonema? É que eu coloco tudo claro, sabe? Então, nessas conversas, geralmente, é onde rola o filtro, sabe? É onde eu consigo entender se a pessoa ali realmente está apta, né, a fazer, ou se ela tem que ficar mais um tempo meio que treinando para fazer. Então, assim, você tem o autofiltro ali da descrição do roteiro no site, e também você tem esse bate-papo que eu falo bem claro com os clientes. Alguns roteiros específicos, por exemplo, Monte Roraima, Serra Fina, esses roteiros que são mais exigentes, eu sou claro com a pessoa e, se precisar, eu falo, amigo, esse roteiro aqui hoje não é para você, continua aí, vai treinando em outras travessias e a gente vai vendo, sabe? Então eu prefiro ser transparente. Esse filtro aí é realizado com o cliente também, então, né? Isso é bom. Essa transparência é boa, tanto para o cara que está indo, como também para o Varamato. Isso já torna o grupo mais homogêneo, sabe? Não é que a gente está descartando pessoas, é que nós queremos levar pessoas que vão se sentir bem e estar caminhando naquele lugar, né? Então, se a gente identifica ali que a pessoa tem que esperar mais um pouquinho, a gente fala, eu acho que dessa ida agora que você quer ir não vai dar certo, é melhor você treinar mais um pouco, fazer mais algumas travessias, enfim, ter uma experiência em campo para você ir numa próxima e voltar feliz, né? Não sofrer, esses detalhes assim. Tá. Se o cara não tá em condição disso, o passeio pode até ser um suplício para ele, né? Ele não vai curtir, não vai aproveitar.
Vou dar só o exemplo da Serra Fina, que esse é bom. A Serra Fina, eu corto mesmo. Com a vara-mata só vai que eu considero que está capacitado, sabe? Porque é muito sofrimento, cara. Se eu vejo que o cara não tem condições, não tem experiência, eu não levo, porque o cara vai ter uma experiência ruim, às vezes ele vai achar que o serviço da vara-mata ou do guia ali foi ruim, e ele vai voltar todo detonado para casa, sabe? Então eu prefiro falar, amigão, esse aqui para você não dá, faça esse, aquele, e depois você faz esse, sabe? Aí o cara leigo, que tem um condicionamento físico mediano, entre o Monte Roraima e o Serra Fina, qual que é o mais possível ele realizar? Não vou dizer que é o mais fácil. Renan, Netflix. É Netflix, porque se o cara é leigo, você tá falando aí, o cara é leigo. Sim. O cara que é leigo, ele não pode fazer um passeio desse. Tá, entendeu? Ele tem que ter mais. Eu estou trazendo umas perguntas e eu estou me colocando porque eu quero fazer esse roteiro e eu quero usar esse programa para tirar essas dúvidas. Mas você não é um leigo, né? Obviamente. De certa forma. Eu já entendi o Renan, ele tá preocupado se ele vai poder ir ou não. Ele tá muito preocupado em perder os quilinhos aí que ele ganhou durante a pandemia, ele tá preocupado demais. Não, mas Renan, olha só. É porque assim, de boa, eu conto com a paciência de vocês, de fato, eu quero ir, de fato, né, e eu tô com uns quilinhos a mais, mas aqui... Vamos tratar o ouvinte do Na Trilha, por mais que muitos deles, aqueles que participam ativamente nos grupos, que mandam mensagem, que mandam e-mail, são sim pessoas que não são leigas, né, e que têm ali uma vivência e tal, mas o objetivo do Na Trilha é descomplicar o complicado. Então qualquer ponto que a gente puder eliminar de dúvida, melhor, sabe? Então, e eu sei que você, Redita, é o cara que tem essa paciência para explicar e tal. E o Gadeto também é o cara que tá aqui para prestar esse serviço. Então, se eu estiver sendo o chato, né, aquele chato que você vê que não quer ir, me fala também e eu falo, Renan, Monte Roraima você não vai. Mas eu tô trazendo alguns comparativos de tipo, eu cheguei agora, que eu comecei a me interessar pelo mundo outdoor, quero fazer uma trilha, e aí? O que fica melhor? Eu não conheço a Serra Fina, não sei o grau de dificuldade, mas só pelo seu relato eu já vejo que é um roteiro desafiador, mas e aí? Se eu não puder ir pro Serra Fina e se eu me preparar um pouquinho, né, e ainda não dá para ir pro Serra Fina, eu consigo ir pro Monte Roraima? Não, vamos lá. Eu só usei a Serra Fina para explicar a questão de filtro, sabe? A Serra Fina é muito mais difícil que o Monte Roraima com relação a físico, sabe? A psicológico mais ou menos. Ela é mais técnica. Tá? Então, assim, por ela ser mais técnica, exigente, você tem a questão de frio, para eu ter uma guiada melhor, eu filtro esse cliente e eu não levo o cliente que eu considero que não está apto para isso. Específico para Serra Fina, mas não dá para comparar Serra Fina com Monte Roraima com Serra Fina. E agora eu vou te explicar outra coisa. Cara, eu já levei para o Monte Roraima um senhor de 82 anos de idade. Já pode ir. Redita apto também. Já levei pessoa que era um pouquinho acima do quilo, do peso, já sabe? Também. Já ficou feliz, Renan? Cara, igual eu falei, qualquer pessoa faz. O Renan, você faz tranquilamente. Qualquer pessoa, assim, mesmo que a pessoa, agora falando com o Redi, mesmo que a pessoa seja leiga, ela tem um tempo para capacitar e para estudar. Então, assim, uma pessoa que nunca fez o Monte Roraima, hoje a gente está em abril, e ela quer fazer em março do ano que vem, eu vou instruir o cara de fazer algumas travessias, alguns acampamentos selvagens. Por quê? Qual que é o problema do Roraima? Mais do que o físico, é o psicológico. Você vai ficar 7 ou 9 dias caminhando, num lugar que você não vai ter comunicação, você não vai ter celular, você não vai ter internet, você vai estar longe da sua família. E isso aí pega mais do que o cansaço de subir a parede no Monte Roraima. Então a pessoa, ela vai estar com ela e com a montanha durante todos esses dias, entendeu? Lá não pega sinal de telefone, né? Nada. Lá não pega nada. Não vai dar para gravar na trilha de lá. Dá sim. Dá para gravar. Ao vivo não, dá para gravar, não dá para fazer ao vivo. Se não me engano, você falou no outro programa que eram 16 pessoas por roteiro. Sim.
esse número se mantém? Modificou alguma coisa? Não, na verdade, no outro programa era até 14 pessoas. Agora eu limitei para 10 pessoas os roteiros que estão no site da Varamato aberto. Eu tenho muita gente querendo fazer roteiro privativo com o grupo deles. Aí, cara, aí a gente faz de acordo com o que o cliente está pedindo. Mas, quando é um roteiro aberto, que está exposto ali no site, que vão ser pessoas que não se conhecem, eu decidi limitar para 10 pessoas, que com certeza a experiência é melhor, sabe? E a gestão ali do grupo também é melhor. Tá. Isso no geral, nos roteiros gerais da Varamato. Para o Monte Roraima, você também está botando 10 pessoas. Sim. Caramba, diminuiu para 10 pessoas. Isso se deu por quê, o Gadeto? A gestão do público ali é melhor? Alguma coisa nesse sentido? Cara, porque, assim, é mais lucrativo mais pessoas, né? Sim. Seria melhor. Mas, como dizem por aí, menos é mais, né? E, cara, o Monte Roraima é um lugar que eu faço questão de estar ali presente, conversar com todo mundo, sabe? Quanto mais pessoas, menos, sei lá, o grupo fica muita gente, né? Então eu decidi limitar para 10 pessoas justamente para aumentar a qualidade e a imersão da pessoa, de cada uma dessas pessoas. Se eu consigo ter um controle maior, se eu tenho algum imprevisto com um grupo menor, eu consigo resolver isso de uma forma mais fácil, né? Sem estresse. E, assim, é bem pessoal. Essa decisão é bem pessoal minha. Eu quero levar grupos menores para poder entregar, né, uma qualidade maior, para a pessoa voltar e falar, putz, foi muito bacana. E tem um detalhe. As áreas de acampamento lá em cima, no monte, elas são pequenas, elas são limitadas, sabe? Então, assim, às vezes acontece de você levar 14 clientes, você tem que dividir. Então, são pequenas caverninhas, às vezes vai ficar um grupo numa caverna e outro grupo em outra caverninha, que são os hotéis que eles falam que tem lá em cima. Então, com menos pessoas, eu consigo também manter o grupo junto. Manter o grupo junto lá em cima. Você tem um controle maior do grupo. Eu falo isso Total, porque da época que eu era condutor de turismo de aventura também em montanha, né, e falo de rapel e até trekking também, houve momentos ali que foi priorizado o quantitativo e o lucro, e isso trazia um desgaste emocional pro condutor muito alto, né? E eu falo por mim, por isso que eu parei de atuar com turismo de aventura, porque pelo menos por enquanto, né? E o turismo de aventura comercial, né? Eu ser um guia, eu ser o condutor de turismo ali, levar o grupo, porque ficou muito predatório, né? E aí quem não competia no preço perdia mercado, e aí baixava o preço, aumentava grupo e tal. E com isso chegou em um momento em que eu comecei a analisar e perceber que o meu foco de atenção não estava mais 100% no cliente, né? E aí eu percebi que isso poderia colocar em risco, né? Ainda mais sendo rapel, ou seja trekking. Se eu não estou com o meu foco 100% de atenção na segurança do cliente, algo poderia acontecer. Existe a brecha para acontecer. Então, eu saí desse mercado por conta desses desafios que a empresa que eu estava, as pessoas que me contratavam, não conseguiam suprir. Então, Gadeto, é por isso que quando você falou diminuiu, cara, por que diminuiu? Foi uma determinação externa ou interna? Que bom que foi interna, porque aí a gente vê que o compromisso com a segurança do cliente ela é mantida. Na boa, eu não sei como é que vocês aguentam, porque assim, eu levo muito a galera aqui. Esse final de semana eu levei uma galera para subir uma das pedras aqui no complexo do Mestre Álvaro. E assim, não é comercial, eu não tô visando dinheiro, é a galera que quer, o grupo quer ir, beleza, você sabe, tá bom, eu levo. Eu fico tenso, eu fico preocupado, você fica toda hora checando. Você não é responsável. Mas
mas você é responsável por um grupo. Então, você checa o bem-estar da galera, você checa se aquela trilha... Você toda hora tá vendo se o clima não tá mudando, né? Você quer ver quando é que eu me divirto? Eu me divirto quando eu tô num grupo guiado, porque aí... A responsabilidade do Gadeto, que se dane, não tô nem aí, tô só curtindo. Mas assim, uma coisa é você se responsabilizar pelo grupo, e eu também... Quem foi condutor de turismo de aventura não perde nunca o instinto, né? Eu já fui até segurança de boate, então quando eu tô em um lugar que tem multidão, eu fico alerta, eu olho para tudo quanto é lado, eu fico olhando o ponto de saída, situação de segurança, é instintivo isso. Agora, quando existe uma relação comercial, a responsabilidade, ela potencializa em muitas esferas. Esse que é o ponto, entende? Então, uma coisa é você estar ali com um grupo de amigos e tal, e pessoas que, querendo ou não, se conhecem, e ainda que você não conhece, tem alguém daquele grupo que você conhece, você vai poder chegar para ela e falar, olha, não faz isso, faz aquilo, toma esse cuidado, toma aquele cuidado. Outra coisa é você não conhecer nunca aquela pessoa está contratando você ter que lidar com ela. Mas enfim, não vamos sair da discussão aqui de como que... Vamos voltar pro Monte Roraima. Vamos ir pro Monte Roraima. Ô, Gadeto, você mencionou lá atrás também a duração, né? A quantidade de dias. Quais são os números de dias para os roteiros? Tem uma quantidade fixa ou é diferenciado, e por quê? Bom, vamos lá. Vou explicar. Nós lançamos esse ano, né, essa nova expedição aí da Vanamato. São dois formatos. Um formato com 11 dias de expedição no total e o outro no formato de 13 dias de expedição no total. Cara, antes a Vanamato só vendia 12 dias. Agora eu coloquei 11 e 13. Qual que é a diferença de um para o outro? O de 11 dias, você vai ter 7 dias de trek no Monte Roraima e você só vai até a Tríplice Fronteira, que é a fronteira Brasil, Venezuela e Guiana. E aí você volta. O de 13 dias são 9 dias de trekking, né, caminhando ali no Monte Roraima, e você faz todos os atrativos naturais no Monte Roraima, incluindo lá a ponta norte, que é chamada Proa, e o Lago Gladys. Ou seja, você zera o Monte Roraima, e eu ainda coloco alguns bônus, porque eu vou estar guiando e ia ter alguns lugares lá que, tipo, acabou a caminhada do dia, eu falo, galera, vocês querem conhecer um lugar? E aí dou aquela caminhada lá, sacou? Basicamente, em dias de 13 para 11 dias, a diferença são esses dias de trekking, sendo 7 dias de trekking no roteiro de 11 dias, 9 dias de trekking no roteiro de 13 dias. Fora isso, esses dois roteiros incluem também a Gran Sabana, que é uma região de cachoeiras, né, no Parque Nacional de Canaima, lá na Venezuela. Esse é o primeiro dia, na verdade é o terceiro dia da expedição, mas assim, o primeiro dia, só explicar rapidão. Primeiro dia, Boa Vista, o pessoal se reúne, dorme no hotel. Segundo dia, vai para a Venezuela, chega no hotel da Venezuela, descansa, dorme. Segundo dia. As atividades começam no terceiro dia, que é uma caminhada, várias caminhadas para umas 3, 4, 5 cachoeiras na Gran Sabana. Eu coloquei esse roteiro, assim como tinha antigamente, eu mantive esse primeiro dia de atividade para quebrar o gelo da galera. Então, assim, é um dia para curtir, você não vai andar muito, a cachoeira que você anda no máximo é 1 km nesse dia. E a galera, eu quebro o gelo da galera, a galera se conhece na trilha, sabe? E aí, a partir do quarto dia, né, aí o roteiro vai ser 7 ou 9 dias de trekking, de acordo com o que a pessoa escolheu. Da último dia, a gente já sai do Monte Roraima direto para Boa Vista. Antigamente a gente saía do Monte Roraima, dormia na Venezuela e no dia seguinte voltava para Boa Vista. Eu decidi ir direto para Boa Vista e já incluí o hotel para a galera, que ali a galera já está livre, mas já está com o hotel pago para descansar e no dia seguinte fazer o que quiser. Voltar para casa, ir para Manaus, né? O pessoal fica à vontade. Manaus ou então, Roraima? Assim... Não, geralmente as pessoas que vão para o Roraima, para Boa Vista, emendam em Manaus, né?
que Manaus tem muito passeio e tal, e geralmente o avião faz uma escala em Manaus. Então muita gente fica ali mais uns 3, 4 dias dando uns rolês lá pro lado de Manaus. Ah, bacana. E Gadeto, você mencionou aqui que no primeiro dia a pessoa anda ali 1 quilômetro e tal. Existe uma média de quilometragem que as pessoas andam por dia? No Monte Roraima? É. No trekking de 7 ou 9 dias, né? É. Você vai ter dia. Sim, por dia. Estamos falando de trekking especificamente, que é o que a galera quer fazer a caminhada no Monte Roraima. Você vai ter oscilação de quilometragem de acordo com o roteiro que você escolheu. Mas se eu pegar uma média de todos os dias, você vai andar uma média de 8 quilômetros por dia. Alguns dias você vai chegar a andar 14 a 16 quilômetros naquele dia. Se você tirar uma média geral, vai dar uma média de 8 por dia. Tá. E aí, o grupo vai chegando nos locais, aí monta o acampamento, fica as coisas ali e vai fazer os roteiros, volta e aí vai se deslocando? Ou já vai com a mochila nas costas? Não, primeiro... Chega no acampamento e morre. Morre. Momento, Uma informação importante. Você vai chegar no acampamento, sua barraca já vai estar montada, porque a expedição ela inclui o porteio de barraca, a montagem de camping, a alimentação de camping, né, e a guiada. Então você vai chegar, a barraca para você dormir vai estar montada, você vai dormir em barraca dupla. Se você tiver uma barraca até 1,3 kg, você pode levar a sua barraca, a gente carrega para você sem cobrar nada, mas tem essa limitação. No final desse dia, você vai chegar... Mas então você vai estar fornecendo barraca. Se a minha barraca pesa mais do que isso, você já tem a barraca lá. Mas você vai dividir ela com outra pessoa. Eu forneço barraca dupla. Isso é bem importante informar. Não tem problema, eu já levo a minha outra pessoa, então... Pois mas tem gente que não leva, né? Então... Tá, então problema. Outro detalhe também, a barraca é sempre dupla, né? Mas é a barraca de 2 lugares? 2 lugares. Não, eu tô perguntando isso porque a barraca de 2 lugares só cabe... Ele não cabe numa barraca dupla, não. É uma barraca para 3 para ele. É uma barraca de 2 lugares, grande, bem confortável, com avancê dos 2 lados, 2 portas, né? Uma para cada lado. Tá. Cara, cabe 2 Renan dentro, cara. Às vezes, né, vai ficar um pouquinho apertado ali, mas cabe. 2 Renan com carinho, né? Eles vão ter que ser carinhosos um com o outro. Não, sério, sem zoeira. Tá, sem zoeira. A barraca comporta 2 pessoas tranquilamente, a não ser que a pessoa seja obesa. Ah. O Renan não é obeso. Eu sou grande. Tenho 1,80 m e 110 quilos, né? Então, fica aí já a imagem mental pro seu desespero aí, que só tá ouvindo a gente aqui. Até lá você vai estar pesando 95 quilos, cara. Amém. Deus é mais. Olha só, deixa eu te responder. Então, a cada dia nós vamos progredindo. Então, você chega, acampa, dorme, no dia seguinte, faz a sua mochila, continua andando, os carregadores desfazem a sua barraca, passa na sua frente e monta a barraca no ponto daquele dia seguinte. E assim vai a cada dia. Vão ter dias que a gente vai dormir em um camping mais de uma noite, mas aí depende do roteiro e depende também do que os gestores do parque nos colocam lá com relação à programação. Quando a gente chega, a gente faz um check-in e eles falam, você vai dormir tal noite aqui, tal noite ali, tal noite aqui. A gente não escolhe aonde dorme lá no topo, entendeu? Entendi. Ô Redi, olha só, a gente já tá indo de novo aqui pro finalzinho, 40 minutos de gravação, já tem 1 hora fácil aqui. A gente pode seguir gravando aqui ou gravar mais programas. Eu gosto da ideia de a gente seguir gravando, falando mais outros programas. Não, vamos, senão vai ficar picotando e todo programa novo a gente vai ter que fazer uma revisão. Então não, bola pra frente. Não. Eu tô tranquilo. Não, eu digo assim, que eu voto da gente... Eu tô com as perguntas aqui que eu quero fazer, mas de lançar outro programa depois. A gente lançou aqui a ideia, mas a gente já fala... A gente já lançou a ideia, Renan, tem 6 programas atrás de turismo. Então, assim, bola pra frente. Se a gente tinha necessidade de fazer outra, a gente faz o outro,
Não, vamos lá, é porque eu tô com um monte de perguntas aqui que eu acho que pode ficar legal. Perguntei. Eu só queria aproveitar que ele falou de equipamento. Então, assim, você vai ter barraca disponível, né? Aí eu vou te perguntar, saco de dormir também, mas aí a pergunta do saco de dormir tem intrínseca com outra coisa, que ali é floresta amazônica, então quente para raio. Mas eu já ouvi falar que lá em cima, no Monte Roraima, é frio. Vamos lá. Deixa eu complementar essa pergunta do Redi aí, que é uma pergunta que já estava no meu aqui também. Essa variação de temperatura aí, em que momento que é o mais quente e chega a que temperatura, e em que momento que é o mais frio e chega a que temperatura também? E tem como fugir de chuva? Bacana, gostei das perguntas. Deixa cair a chuva, você deixa cair, meu amigo. Olha só, vamos lá. Com relação ao equipamento, tá incluso a barraca. A gente vai cuidar da barraca para vocês. Porém, saco de dormir e isolante que o cliente tem que levar. Tá? Isso são itens muito pessoais e para manter esses itens também é complicado. Então, você tem que levar o seu saco de dormir e o seu isolante. E você leva isso na sua mochila ou você contrata um porteador, que eu vou explicar isso depois. Dia a dia. Primeiro, segundo dia de trekking, você vai ter um clima que lembra muito o Cerrado brasileiro. Então, para quem já foi na Serra do Cipó, cara, lá lembra muito a Serra do Cipó. Então, é aquele clima mais quente, vegetação rasteira, o sol pegando o tempo todo, né, no seu rosto, e vai estar mais quente. Então, assim, esses 2 primeiros dias, incluindo o terceiro dia, a metade do terceiro dia também vai ser mais quente. Você não vai se preocupar com usar agasalho ou preocupar com frio, né? Só que quando você alcança o topo do Monte Roraima, aí tudo muda. Lá é a região de microclima, é um microclima único no mundo todo, e lá a variação climática assim, é muito louca. Eu já fui e peguei tempo úmido e chuvoso durante todos os dias no topo, e eu já fui, isso em março, de outro ano, e peguei todos os dias com céu aberto, praticamente sem nuvem. Monte Roraima chove todas as épocas do ano. Vai chover menos de novembro a meados de abril. Não quer dizer que não vai chover. Você pode pegar chuva todos os dias, seja em novembro, dezembro e janeiro. Isso não tem como fugir, justamente por essa questão climática que eu falei de lá. Você tem que ir já com o psicológico pronto para isso, que você pode pegar aí 2 dias de chuva. E não tem jeito, quando você pega o Monte Roraima chuvoso e úmido, tudo seu vai ficar molhado. Então o que a gente fala a roupa de dormir, você mantenha no saco estanque e cuide dela como se fosse a sua vida ali. Não molhe ela de forma alguma. No dia seguinte que você acordar, você vai pegar aquela meia sua toda molhada, geladinha, colocar no pé, sua bota molhada, colocar no pé, sua roupa toda e vai caminhar molhado. Com 10 minutinhos de caminhada, você já esqueceu aquele frio ali, ela já adaptou ao corpo e você segue molhado. Então, assim... E sai de madrugada? Não. A gente sempre começa a andar a partir de 8, 9 horas, depende do dia. Tem dia que é mais cedo, tem dia que dá para descansar um pouco mais. Tá, mas aí é variação de temperatura ali. No mais quente e no mais frio, qual é? Os 3 primeiros dias, você vai pegar a temperatura ali entre à noite aí, vamos pôr à noite, algo entre 20 e 25 graus à noite. De dia, algo entre 25 e 32 graus, os 3 primeiros dias. Da metade do terceiro dia, que é o ponto que você chegou no topo, aí já mudou tudo. Lá em cima, a temperatura vai variar. De dia, quando está muito quente, pode chegar a uns 28 graus. Mas eu já andei 3 dias seguidos de dia, né? A temperatura estava em média 3 graus, tá? Muito frio. Isso foi só uma vez. Então, assim, você tem essa oscilação. Lá em cima, é isso mesmo. De dia, entre 5 graus e 20 graus
Eu sei que tem um gap muito grande aí, mas isso pode acontecer. E à noite, essa temperatura pode baixar chegando a 0, tá? E geralmente ela fica numa média ali noturna de 10 graus. Então lá em cima é bem mais frio mesmo. Cara, e úmido. E com relação a agasalho, porque a pessoa vai estar tudo molhado ali, você falou que tem aclimatação e tal, mas como é que fica ali o uso desse agasalho? Então, a pessoa tem que levar um agasalho para frio, né? Seria uma blusa fleece, uma blusa para esquentar. Essa blusa a pessoa vai utilizar no acampamento, quando ele tiver feito a caminhada ali do dia, né? E principalmente um anorak ou um corta-vento impermeável, que existe corta-vento que não é impermeável, você tem que ter impermeável, né? Para você utilizar ali durante a caminhada, né? O ideal seria um anorak pesado e um corta-vento mais leve. O anorak você usa enquanto está no acampamento e o corta-vento você usa na caminhada ali, esfriou um pouco, você joga aquela blusa e se protege, né, do vento, dependendo, você vai pegar aquele vento frio, né? Existe também, é opcional você levar, além das calças de trekking, eu recomendo 2 calças de trekking apenas. Não leve mais. Quanto mais roupa você levar, mais peso vai ter na sua mochila. E se você pega dias molhados e usa, sei lá, 4 dias, você usou 4 camisas diferentes e elas não vão secar, você vai estar aumentando aquele peso ali. O ideal é você usar a mesma camisa durante os dias. Então você chega hoje, tenta lavar aquela camisa que você caminhou durante o dia de hoje, no dia seguinte você usa outra camisa, enquanto isso você tenta secar a camisa do dia anterior, né? Isso em dias de banho. Calma. Você tá tomando o dia inteiro, tá pegando chuva, você tá tomando banho direto. Higienização do corpo. Das partes íntimas. Daqui a pouco a gente fala disso. Durante todo esse roteiro, os equipamentos é para trekking ou vai ter algum momento lá que precisa de equipamento de escalada, por exemplo? Ou é só equipamento de trekking? Tá, vou continuar com o vestuário e depois eu emendo pro que você me perguntou. Tá? Algumas pessoas levam também calça impermeável. Eu, pessoalmente, não consigo usar, que ela faz suar muito, né? Mas você também tem como opção, né, de utilizar essa calça impermeável e polaina. A polaina é que você coloca no pé ali, né, para não deixar entrar água na bota. A bota tem que ser uma bota preferencialmente impermeável. Se você não usa a polaina com uma calça impermeável, a água vai passar ali na sua perna e entrar por dentro da bota. Então essa questão da polaina é isso, é que não entre água na bota, né? Mas a partir do momento que você molhou a bota ali no Monte Roraima, você vai ficar mais uns 2 dias, 3 dias com a bota molhada. Com relação ao equipamento de escalada, não tem nenhuma necessidade de levar nada de escalada, que você não vai escalar em momento nenhum. A subida da parede é trekking, você vai ter escalaminhada que não precisa de uso de equipamento vertical, tá? Então, nos pontos que as pessoas ficam mais tensas, às vezes uma pessoa tem um medo de altura ali, a gente está lá para acompanhar e subir essa pessoa, né, dando uma segurança, mas uma segurança que não tem a necessidade de utilizar equipamento para vertical. Tá, e aí, muito cuidado com essa palavra que eu vou falar agora, tá, pessoal? Risco. Eu sei que ali, em ambiente de aventura, você tirou o pé do chão, entrou na montanha, você já está sob a responsabilidade da montanha, né? Tirou o pé do chão, sua vida já está em risco. Só que, onde é que entra a expertise, onde é que entra o profissionalismo das pessoas que atuam com turismo de aventura? É de minimizar esses riscos, tá? Tendo como um pano de fundo a palavra risco, o Gadeto, mas tirando também o peso dessa palavra, né, não é um roteiro arriscado, ali você não corre risco de morte, mas sabemos que em ambiente de aventura risco de morte é inerente. Dito isso, qual que é o ponto de maior atenção ou existem pontos de extrema atenção que precisam ser observados durante esse roteiro do Monte Roraima, Gadeto? Risco e segurança. Cara, isso vai depender principalmente do bom senso do cliente, do participante, e também na parte onde ele recebeu uma ordem, ele tem que acatar
e não executar aquilo. Isso acontece no Monte Roraima, você vai ter muitos mirantes na parede do Roraima, que embaixo é um precipício de 800 metros de queda livre. E aí vai chegar para o cara e falar, velho, a partir desse ponto você não passa, você pode tirar suas fotos, daqui em diante você não pode ir. Então é isso, sabe? É a pessoa respeitar o guia que está ali e respeitar a própria vida, né? Então, assim, risco existe em qualquer ambiente natural que você esteja. No Monte Roraima, alguns pontos você vai estar um pouco mais exposto ao risco, mas se você tiver o bom senso de que aqui é o seu limite, você não vai ter problema. E durante as trilhas, durante as caminhadas que a gente vai fazer de progressão ponto a ponto, ou de bate e volta para algum atrativo, nenhum lugar você está ali exposto 100% ao risco de morte, tá? Então, até a subida da parede, você vai ter pontos de escalameadas, mas você não vai ter ali uma exposição à altura que, se você vacilar, se você não tiver uma técnica, você vai cair, sabe? Isso aí não acontece, né? É o que a gente fala em todas as atividades de montanha. Você vai para uma cachoeira e está lá no topo e você fala para o cliente, cara, aqui você não pode ir. A pessoa não vai, na maioria, eu nunca tive problema, para falar a verdade. Alguns pontos no Monte Roraima eu fico apreensivo ali, olhando o cara, porque quer tirar um selfie, quer tirar uma fotinha mais no cantinho ali para pegar aquele ângulo. A gente fala, amigão, volta, aí você não pode ficar, né? Atualmente, você vai ter alguns matando pontos... mais que tubarão, né? Antigamente Tá. usava esse exemplo aí, né? De, tá matando mais que... Morre mais gente de ataque de tubarão do que gente que morre engasgado com azeitona. Então, tá mudando isso aí. Então, a estatística aumentou muito. Realmente, a gente tem que fazer também um programa sobre selfie, hein, Regi? Mas, enfim. É isso, eu acho que o segredo do Monte Roraima é a atenção. Você tá andando lá em cima, você anda só em rocha, então você tem que pular algumas rochas. Às vezes você tem que pular uma gretinha, sabe? Uma greta, uma fenda, com atenção. Então, é andar com atenção e firme no chão, sabe? E nos pontos que exigem uma atenção redobrada, vai ter sempre algum guia do lado para conduzir aquela pessoa naquele ponto específico e vai falar, aqui você pisa aqui, você pula ali, você não faz isso. E aí cada pessoa tem que ter o bom senso de acatar aí, né? Essas dicas aí para ir progredindo. Né? Essas direções, agora, o Gadeto, hoje eu recebi algumas perguntas aqui de ouvintes e tem uma aqui que eu considero ela relativamente... Aliás, eu acho ela muito técnica, mas eu acho importante a gente incluir todo e qualquer tipo de dúvida para nossa audiência, né? E a gente tá gravando aqui um programa extenso de turismo para falar do Monte Roraima. Nós vamos gravar outros programas também para continuar falando desse tema. Mas uma pergunta que eu recebi aqui do Leonardo Xisté, e o Redi conhece bem ele, existe ou há um gráfico de altimetria do terreno por cada dia de caminhada? Eu nem sei o que é isso aí, mas uma pergunta que ele mandou para mim e eu tô passando aí. Tem? Nesse roteiro específico eu não coloquei, porque eu lancei... De propósito, né? Não colocou de propósito. Não, cara. Antes da pandemia, o roteiro tinha altimetria dia a dia. E eu não coloquei agora porque eu estava com pressa para lançar o roteiro. Mas eu vou colocar altimetria dia a dia para a galera acompanhar. Altimetria, Renan... Pra saber o tanto que a gente tá andando, né? O tanto que a gente tá subindo. Isso, é aquele gráfico que, sei lá, o quilômetro 1 até o quilômetro 10, aí vai te mostrar um gráfico de subida e descida e vai te dar um acumulado de subida e de descida. Mas terá, até amanhã vai ter. Você já viu um mapa de trilha, não já viu um mapa de trilha? Que é a visão por cima, uma visão bidimensional. A altimetria seria outra escala, como se você visse ele de perfil. Então você vê o quanto que sobe, né? O quanto que você vai caminhar naquela trilha em termos de altitude, comparado com a distância, né? Tô zoando, eu já vi esse... Porra, então me fez explicar à toa? Não, é importante pra quem não conhece. A gente precisa descomplicar o que é complicado. Exatamente, eu vi isso daí pro Pico da Bandeira. Tá todo mundo bebendo água, vou beber também, o meu tá vazio.
Bebe água, cara. Quem te disse que o que eu tenho na caneca é água? Pois é café, né? Então, o Gadeto, uma outra pergunta que até o próprio Xté mandou para mim também, que é: todas as pernoites são realizadas dentro dos campings, né? Então vai ter a barraca ali que vai estar montada na hora que a gente chegar lá na base, já vai estar montada, é isso? Só para pontuar bem aqui pro nosso público. A gente tá falando de camping, mas é acampamento selvagem, não é? Não é isso, é camping selvagem, não existe estrutura nenhuma. Estando no topo, né, lá em cima, nós vamos dormir em barracas que ficam em lapas de pedra, como se fossem entrâncias, como se fossem cavernas. Então a gente vai acampar dentro dessas cavernas. Em grotas, né? Grotas, isso. E nos 2 primeiros dias é acampamento a céu aberto. Você falou, Gadeto, que a Varamato ela é responsável por todo o roteiro, né? Então ela vai montar o equipamento, ela vai preparar as refeições, mas durante o percurso da trilha, durante a caminhada ali, o ouvinte, o cliente, o turista, ele se ele quiser comer alguma coisa, ele vai ter que levar, é isso mesmo? Tá, vou explicar essa parte de alimentação de uma forma mais detalhada. E água também, acontece? Fala sobre a água também. Tem água, tem ponto de coleta de água lá? Na expedição da Varamato, já contempla as principais refeições do dia, que é café da manhã, um lanche de almoço, que não é um almoço, tá? Mas é um lanche ali no meio do dia, onde vai matar ali sua fome. E o jantar, né? Então, assim, vou colocar aqui, para 10 pessoas, 10 clientes, 10 participantes, nós vamos ter aí uma equipe de algo em torno de 12 indígenas. Esses 12 indígenas são distribuídos em: o indígena que vai montar a barraca, é o responsável pelas barracas e porteio, carregamento das barracas. Os indígenas de cozinha, a gente vai ter 1 ou 2 cozinheiros, e a galera que ajuda o cozinheiro. Então essa galera faz a comida e carrega a comida pro grupo, né? Então, para ter essas alimentações de cada dia principais. E aí tem os outros, que é os guias e o cara que carrega a parte lá do banheiro, que eu vou explicar depois. Então, o que acontece? Você tem garantido o seu café da manhã, o seu lanche de almoço e a sua janta, tá? Mas, por exemplo, esse lanche de almoço, você vai comer ele depois de umas 4 horas de caminhada daquele dia específico, né? Do dia a dia que você está fazendo a caminhada. Tá. É importante, a gente pede para o pessoal levar o próprio lanche de trilha para fazer essas beliscar aí entre as refeições. Então, barrinha de cereal, fruta desidratada, chocolate, salaminho, essas coisas, sabe? Algo em torno aí vai depender de cada um, mas geralmente o pessoal leva de 1 a 2 quilos de lanche de trilha. Esse lanche de trilha que é beliscado ali entre as refeições não está incluso, cada um leva o seu de acordo com o seu gosto de alimentação. Todos os dias você vai ter ponto de água para você pegar da natureza, né? Como eu falei, não tem estrutura, você não vai conseguir comprar uma garrafinha de água mineral. Então, assim, todos os dias você vai ter ponto para reabastecimento. A gente indica o uso de filtro, né? Existem uns filtros aí que você compra no mercado, você tem várias marcas, ou então pastilha para potabilizar a água. Então você consegue comprar essa pastilha, e existe também de forma líquida que você compra, que é um frasco pequenininho que você dá 2 gotas, e aí você consegue potabilizar até de forma mais rápida. São 15 minutos para esse frasquinho líquido e 30 minutos para a pastilha que você acha no mercado. Aí, se for o caso, né, a gente passa diretamente para as pessoas as marcas que você pode comprar para fazer essa potabilização da água. Tá? Então, durante todo o dia também está inclusa, então, para quem adquiriu o roteiro com a Varamato. Né? E geralmente não, a gente leva esse frasco. Então, se a pessoa não levar, nós vamos ter lá o frasquinho para o cara pingar as gotinhas lá de potabilizar, para deixar a água
livre de impurezas e bactérias. Tá bom. Então, lanchonete no meio do caminho, lá na trilha, não vai ter, né? Meio que ele... Não vai ter nenhum macaco bugio passando, vendendo água mineral, coxinha de galinha e refrigerante. Não vai. Não. Porém, no Hotel Coati, hotel é o nome dos campings lá em cima. No Hotel Coati, no Camping Coati, que é o lado brasileiro, chama Coati não é por acaso, porque lá tem coatis, né? E os coatis são chamados de... Esqueci como que eles falam no dialeto deles, mas é ladrão de comida. Significa excelente churrasco, é isso? Não, ladrão de comida. Você não vai ter o bugio vendendo comida, mas você vai ter o coati roubando a sua comida. Então você tem que ficar esperto com ele nesse dia do Hotel Coati. Uma curiosidade, o Roraima ficou 2 anos, ficou quase 1 ano e pouco sem visitação por conta que fechou a fronteira. Os coatis sumiram, velho, porque eles ficavam lá porque o pessoal alimentava eles. Aí eles sumiram de lá. Quando eu voltei das últimas vezes, já não tinha mais coati. Eu acho que agora com a pandemia também, talvez não vai ter, não. Comida. Pegou, comeu, digeriu e agora? O que é que eu faço? E aí? Como é que é tratado o lixo e os dejetos aí, o Gadeto? Então, olha só. A maior preocupação de todo mundo que vai para o Monte Roraima não é peso, não é se vai cansar, não é se o psicológico vai estar ruim. É lastro. A maior preocupação é a hora de ir no banheiro. E lá o banheiro é o seguinte, os seus dejetos, eles não ficam na montanha, né? Isso já tem muitos anos, não sei te dizer qual a quantidade, há quanto tempo, mas de um tempo para cá foi proibido e tudo que você deixa de dejeto, você não vai conseguir deixar, você tem que descer com aquilo, tanto o lixo como o dejeto. E com isso a gente tem o PEMON, para o pessoal entender, é o indígena, né? É a etnia indígena. Ó. Vai ter sempre um carregador responsável pelo banheiro coletivo. O banheiro coletivo imagina uma barraca vertical, né? Uma barraca maior, e dentro dela você vai ter um assento, que é uma cadeirinha. Essa cadeirinha tem um assento igual ao assento sanitário, só que ela encaixa a sacolinha nela, você coloca a sacolinha ali com pau, e aí você faz o número 2 lá dentro. Tente não fazer o número 1 com o número 2, porque fica ruim. Você tem que conseguir separar o 1 do 2 ali, faz a sua higiene, coloca o seu papel higiênico lá dentro daquela sacolinha, fecha a sacolinha bem longe aqui da cara, do rosto, amarra ela e coloca ela no cantinho ali do banheiro, né? E aí todo dia essa pessoa responsável vai ali no banheiro, vai dar uma avaliada, vai ver quantas sacolinhas tem lá, vai tirar aquelas sacolinhas e colocar no recipiente dele. Então todo dejeto desce com a equipe, desce com os indígenas. Bom, aí agora acendeu uma preocupação também. Aí a preocupação do leigo, tá? Digamos que uma pessoa que passe por isso. Estamos na caminhada, e no meio da caminhada bateu ali aquela vontade de fazer um xixizinho ali. E aí? Não, xixi de boa, você pode fazer em qualquer lugar, ele não vai pro saquinho não. Mas se bateu a vontade de soltar o número 2, você vai procurar alguém do staff, da equipe, e vai falar, cara, preciso resolver um problema. E aí você vai pegar uma sacolinha, sem banheiro, vai como se você fosse na moita ali no mato, em vez de você, né? Deixar na montanha. Você pega a sacolinha e faz o seu cocôzinho. Aqui fica uma dica que é muito interessante, que é a seguinte. Em ambiente de aventura, em ambiente de montanha e mato, a distância desse banheiro vai ser a distância da sua vergonha, né? Então, se você tiver 0 vergonha, o banheiro vai ser pertinho ali, você leva ali o saquinho e faz o que você quiser. Agora, se você for uma pessoa muito envergonhada, prepare para andar bastante e só assim ter aí o seu alívio emocional e físico no ambiente de aventura. E aí, ô Gadeto, então, essa é uma, entre aspas, uma preocupação que não vai caber ao turista, né? Ele não precisa se preocupar com isso, desse transporte e como que vai ser realizado. E o banho? O banho mesmo, higiênico, tem espaço para isso também? O turista não vai precisar de se preocupar
com essa parte de banheiro, ele só vai ter que fazer as necessidades. Geralmente tem uns que ficam travados aí 2, 3 dias, mas, cara, depois o cara vê que não tem jeito e ele resolve. E aí, quando ele relaxa, ele vê que cagar no Roraima é muito melhor do que cagar no banheiro, porque você tem uma visão maravilhosa de tudo ali. Isso aí é questão de adaptação, é rapidinho adapta. Banho, no primeiro e segundo dia, você vai ter água corrente, você vai tomar banho no rio Teque, no primeiro dia, ou no rio Cuquenã, no segundo dia. Então, são rios de, muita água, você não precisa se preocupar. No segundo dia, você já está no campo base, você já está numa altitude maior, você vai tomar banho de um poço que vem de uma cachoeira do topo do Monte Roraima. Então, essa água vai estar numa temperatura próxima lá em cima, né? Não, é de um rio. Se tiver, galera... a água vai vir quente. Se tiver a galera tomando banho lá em cima. Não vai vir quente, porque em média a temperatura da água lá do campo base é entre 5 e 8 graus. Então ali você já começa a adaptar, a aclimatar para a água de cima. Essa é a única forma de tomar banho, água muito fria no campo base, mas pode ficar pior. A partir do terceiro dia, você vai tomar tomar banho no topo do Monte Roraima. Depende do acampamento que você vai ficar. Tem acampamentos que você tem água, tipo de pequenos riachos, né, córregos que passam lá em cima. Então é uma água mais corrente. Ou então, dependendo do acampamento, você vai ter que tomar banho de canequinha do pocinho, sabe? Essa água do pocinho está em constante mudança, mas você vai ter que ir ali naquele pocinho tomar banho, ou então, se você não tiver coragem de entrar naquela água gelada, a gente recomenda que você leve... A gente dá um empurrão. Lenço umedecido. Tome peso. Não, lenço umedecido é leve. E 1 ou 2 é leve. Não tem a opção de ficar sem tomar banho, não, né? Essa opção não tem. Tem. Tem você... gente... Não, eu acho que é a mais econômica. É a mais econômica essa opção. Já aconteceu de eu ir para roteiros e, por exemplo, aí eu vou usar de novo aí o Pico da Bandeira, que é o que eu ia com mais frequência, levando clientes também. Eu ficava 2, 3 dias lá. E eu não tomava o banho os 2, 3 dias. E aí o pessoal, Renan, vem tomar banho e tal. Eu falei, cara, eu já sei como é que é a experiência de tomar banho aqui no Pico da Bandeira. É gelado, eu não gosto de tomar banho aqui. Então, pra mim, tá tudo bem. E desce e ok. Eu prefiro tomar um banho quente lá na pousada e tá valendo. Então, mas tem gente que é um ponto de atenção e é uma questão. Eu quero tomar banho, eu não vou ficar sem tomar banho, pra mim não cabe, e tudo bem, né? Então... Eu não quero tomar banho, eu não gosto de água fria, mas se a minha mulher for junto, eu sou obrigado a tomar banho, porque ela me obriga. Eu já tive que tomar banho de canequinha lá em Três Picos, uma água gelada do caramba, por conta disso. Mas enfim. Isso. Então eu tô trazendo essas dúvidas aqui justamente por essa questão. Agora, ô Gadeto, a gente passou aqui várias informações, a gente passou aqui detalhes bem profundos, e eu tenho certeza que a partir desse programa virão outras perguntas também da nossa audiência, e a gente espera mesmo que cheguem essas informações, mas assim, de maneira sucinta, Gadeto, qual que é a beleza, qual que é o diferencial e por que o Monte Roraima ele inspira tantas pessoas a querer conhecer esse lugar? Cara, essa pergunta é difícil, porque você não tem uma resposta específica. Sim, eu sei. Tá, então beleza. Deixa eu melhorar essa pergunta pra você. Não, eu vou te responder, eu vou continuar. Pode deixar. Ela é muito subjetiva, né? A experiência, ela é pessoal, certo? Pra você, então, Gadeto, o que te inspira, Gadeto, a ir cada vez mais e levar, e o que você mostra de legal, né? E fala assim, aqui é um lugar que geralmente a galera respira fundo. O que acontece ali? Ô, Renan, você sabe que eu sou mineiro, né, velho? Então, eu vou tentar resumir essa história aí, porque mineiro gosta de contar história. É porque é bom. É por isso que você virou parceiro na trilha, contar a história aqui mesmo. Monte Roraima, o que me inspirou? Sei lá, cara, mais de 15 anos atrás, a primeira foto que eu vi do Monte Roraima, eu vi aquele platôzão, né, aquela montanha soerguida e as nuvens, né, abaixo dela. Falei, esse lugar não existe. Aí
pesquisar, eu não era guia ainda, pesquisei e vi que existia. Falei, putz, um dia eu vou estar nesse lugar. E aí realizei, comecei a guiar no Monte Roraima. Na minha primeira ida, eu falei, cara, aqui é um lugar que eu tenho que trazer pessoas, é um lugar que não tem como, né? E essa primeira ida minha, eu fui já com cliente, tomei um prejuízo grande. Lá, antes de ir, eu comentei com a minha esposa, falei, pô, Renata, essa vai ser a primeira e única e nunca mais eu volto. E eu não tinha ido ainda. Aí eu fui e lá, terminou a expedição, eu falei, cara, mesmo que tenha prejuízo, eu tenho que trazer pessoas desse lugar. Então, assim, são muitas coisas. Cada pessoa sente tem o seu sentimento quando vai no Monte Roraima. Então, você tem a beleza única, né, imponente, você tem os paredões ali dos tepus, você tem a vegetação, você tem o clima, você tem tudo que envolve beleza ali, as rochas, enfim. Então, Roraima tem vários pontos de visão. Então, você tem a parte cênica, que foi o que eu falei com vocês aí. Você tem a parte espiritual, ele tem uma energia ali que, assim, não dá nem para falar. Mas, basicamente, na subida, no terceiro dia, você tem o primeiro contato físico, você encosta no Monte Roraima e cada pessoa que encosta ali, eu sinto que a pessoa foi abalada de alguma forma, a sua sabe? Experiência ali, né? Você tem a parte cultural de conviver com os indígenas durante todos esses dias de trekking, que é sensacional, é impressionante como eles fazem de tudo para que os turistas ali voltem realizados, sabe? E eu sempre vou com a mesma família, então isso aumenta mais o laço, né? A amizade com eles aumenta. E aí eu conheço cada vez mais. Então, assim, são vários pontos que eu poderia estar falando aqui do Monte Roraima para convencer as pessoas de irem, mas eu acho que o que eu tenho que dizer é o seguinte, cada pessoa tem um sentimento e a certeza que a pessoa volta diferente. Todos os clientes que eu levei, de alguma forma, teve uma mudança de vida no Monte Roraima, entendeu? E agora, Gadeta, aí entra um ponto, né? O porquê que a gente iniciou a conversa para fazermos essa gravação aqui. E a pergunta que o Redi fez lá atrás. A Varamato voltou e reabriu os roteiros para o Monte Roraima e já tem data para o próximo roteiro? Sim, já temos datas. Vão ser nos meses de fevereiro, março e novembro de 2023. Nós vamos fazer expedições conjuntas. Tanto a de 11 como a de 13 dias vão começar no mesmo dia, né? A gente vai estar andando ali mais ou menos próximos uns dos outros nessas expedições abertas do site. E em um determinado momento, quem vai ficar mais dias vai seguir para o fundo, lá para o norte do Monte Roraima, enquanto os demais vão ficar fazendo os passeios naquela região leste do Monte Roraima para depois descer. Então, na verdade, vão tendo quórum, né? Você vai ter duas expedições. Você corre o risco de você estar na montanha com um grupo de 10 pessoas e com um grupo... Não, com uma expedição que vai durar 11 dias e com uma expedição que vai durar 13. A cada dia, as pessoas... O primeiro grupo, o grupo de 13 pessoas vai dormir no rio Cuquenã, enquanto o grupo de 11 pessoas vai dormir no rio Tec. Então, assim, vai ter essa divisão para todo mundo não ficar no mesmo lugar, entendeu? O único dia que os grupos vão dormir juntos, e isso até é uma estratégia para rolar aquele encontro. Porrada. A porrada, a interação entre pessoas é no dia do campo base. Todo mundo dorme junto ali no campo base, que é bem amplo, e depois disso, cada um vai lá no topo, vai cada equipe, cada grupo dormir num ponto específico separado. Só que você tinha falado que você também, para outros roteiros, você está fechando grupos particulares em torno de 10 pessoas. Vai rolar isso lá também? Corre o risco de, por exemplo, você marcar, vamos dizer que são 13 dias, você está marcando do dia 1º ao dia 13 de março. Mas aí eu reservei um grupo de 10 pessoas para a gente fazer do dia 14 até o dia 27.
Então, o que acontece? Existem os grupos abertos, onde as pessoas vão se inscrevendo no site da Varamato, e tem os grupos privativos, né? Então, que são grupos de amigos, parentes, sei lá, importa, Na Trilha, né? Esses grupos, eles vão acontecer em datas que estiverem disponíveis. E para esses grupos específicos vai ser expedição dedicada para eles. Eu não vou juntar mais de uma expedição na data daquele grupo, né? Até porque eu devo ter limitar no máximo aí 3 grupos. Um deles é o Na Trilha, se tudo acontecer direitinho, né? Porque a expedição para o Roraima demanda muito tempo, né? Então, para eu estar presente também é complicado. Eu não consigo ir todos os meses para o Monte Roraima guiar. Eu imaginei então, que você pudesse emendar, né? Você já estando lá e você abriria para mais um grupo, mais 13 dias. Mas então não acontece um roteiro aberto e um roteiro fechado na mesma época. Eu acho que essa é uma pergunta também. Não, porque nós já temos os representantes, os guias da Varamato vão estar dedicados àqueles roteiros que já estavam programados, né? E especificamente para o Monte Roraima, eu seleciono bem quem vai representar a Varamato, sabe? Então, é o que eu falei lá atrás com relação à quantidade, né? Então, assim, poderia fazer 5 expedições numa mesma data, mas eu vou encher a montanha, eu vou tirar a oportunidade de outras agências, até mesmo aqui do Brasil, e eu acho que não vai ficar legal, sabe? Então, para as datas que estão abertas no site, serão aquelas expedições específicas e não vão existir outras expedições paralelas, né? Então, o que eu teria disponível, né, para grupos privativos é o mesmo, de dezembro, janeiro e abril. O Monte Roraima, ele é um tepui, né? Então, sim, você vai estar caminhando pela parte mais baixa. Quando você chegar na base dele, você vai dar aquela subidona, né? Isso. Essa subidona é feita de uma vez ou se dorme no meio dessa subida? Tem espaço para isso? Porque eu sempre imagino que você está subindo assim, tipo Petrópolis, Teresópolis, quando você está ali subindo para o Sino, né? Sim. No segundo dia você alcança um patamar mais alto. Que se você vai... O primeiro dia você vê o Monte Roraima lá longe, com o paredão dele, né? Exposto lá na sua frente. Aí você vai chegando mais perto. No segundo dia você já está praticamente de frente para a parede, num platô gigante que tem ali, que eles chamam de campo base, né? Então todo mundo que vai ascender dorme nesse camping. Então esse camping é o camping que mais enche. Todas as agências vão dormir naquele dia, naquele campo base, para no dia seguinte tocar para cima. Então, assim, no terceiro dia é o dia que você vai sair do campo base, que está mais ou menos aí a 1.700 metros de altitude, para alcançar o topo do Roraima, que está mais ou menos entre 2.500 e o ponto culminante 2.780 e poucos, né? Então, nesse terceiro dia você vai ganhar algo em torno aí de 900 metros de altimetria de caminhada, em algo em torno de 5 quilômetros. Então, dá para você ter uma noção que esse terceiro dia é um toca para cima mesmo, né? Como é que fica essa história de entrar na Venezuela? Como é que tá a situação deles lá? O que você precisa de documentação? Basta a identidade, que seria o padrão Mercosul? Você tem que levar passaporte? Tá. Nos dias de hoje, vale o padrão Mercosul, ou seja, um documento de identidade, um RG, não pode ser carteira de motorista, tem que ser um RG com emissão inferior a 10 anos, né? Então ela não pode ter uma emissão com mais de 10 anos, você já consegue entrar. Você tem que ter também o cartão de vacina contra a febre amarela e agora também Covid, eles não exigem o teste de Covid, eu olhei, mas a Varamato vai exigir um teste de Covid lá em Boa Vista para ficar tudo certinho. E você também consegue entrar com o passaporte, só que o passaporte para atravessar a fronteira vai exigir mais tempo ali naquele trâmite de
de migração, né? Então você vai na Polícia Federal brasileira, dá a entrada, da saída do Brasil com o seu passaporte, depois vai lá na imigração da Venezuela, dá a entrada na Venezuela e no retorno você dá a saída na Venezuela, bate o carimbo, vai na Polícia Federal, dá a entrada no Brasil e vai embora. Se você apresentar apenas o RG, o trâmite é mais rápido, você não precisa de passar na Polícia Federal brasileira. Você vai direto na imigração, mostra a sua identidade, eles vão te dar um permisso, que é um papelzinho identificando que você entrou, e no retorno você dá baixa nesse permisso, né? Eu, assim, pessoalmente recomendo que a galera apresente apenas o RG, que aí fica menos burocrático e atrasa menos nessa parte aí de atravessar de um país para o outro, tá? Mas basicamente... Eu vou ter que tirar outro RG, porque o meu já deve ter uns 60 anos aí. Vai ter que tirar, cara. Ou então vai com o passaporte. O meu não tem digital, o meu é analógico. Nossa. E a galera também fica muito preocupada porque a gente tem que fazer um planejamento longo, né? De quase um ano, né? Para quem tá querendo pegar essa de março aí. E aí o pessoal fica preocupado com esse mundo de coisas aí que acontecem, né? Que aconteceu. O Covid detonou isso por 2 anos, né? E essas situações de fronteira e tudo. Mas você foi lá agora recentemente ou você está acompanhando a partir do pessoal de lá, que mora lá, que tá... Então, eu ainda não fui recentemente, eu segurei desde o início da pandemia, né, para não lançar. Outras agências lançaram no Brasil até o ano passado mesmo, e eu não me senti seguro em lançar, né? Agora que reabriu oficialmente a fronteira, eu decidi lançar para 2023, né? Várias agências já estão vendendo para esse ano, já tem agência que está hoje lá no Monte Roraima. Tá. Eu preferi esperar, porque isso é um termômetro, né? Então eu estou aqui monitorando as agências, estou monitorando também com os meus contatos da Venezuela, para entender a situação e fazer com que 2023, né, tenha esse espaço maior para a galera se preparar, e eu também consiga entender como está a situação em todos os pontos lá na Venezuela. Mas o cenário que está mostrando agora é que a coisa está normalizando e, por exemplo, a fronteira está bem tranquila de passar. Tem os meus amigos que moram lá, o pessoal que me dá apoio lá, eu acompanho eles e realmente a passagem ali está tranquila. Antes da liberação, o pessoal de Santa Helena não podia nem ir para o Brasil comprar gasolina. Então hoje a passagem está liberada e a coisa está normalizando lá. Mas é bom, né? Toda viagem internacional, principalmente em tempos de Covid, é bom o pessoal saber que algumas coisas não estão no controle, que podem mudar de um dia para o outro, de um mês para o outro. É importante eu falar. Acontecendo, né? A pessoa começou a pagar ali a expedição para o Monte Roraima março, né, de 2023. Acontecendo algum imprevisto, né, igual o que tem acontecido aí com relação à pandemia, essa viagem é remarcada, tá? Esses detalhes, tudo vai no contrato que eu mando para o pessoal e a pessoa lê aquilo ali. Então, assim, a devolução do dinheiro, ela não acontece instantaneamente. Se houver algum imprevisto relacionado a principalmente pandemia que a gente está falando, a gente remarca uma nova data. Então, assim, eu gosto de deixar isso bem claro e transparente, né, para a pessoa ponderar se vale a pena ou não ela começar a investir, ela se preparar para fazer a expedição. É um roteiro que demanda planejamento, é um roteiro que demanda programação, seja ela financeira, física ou de logística. Por quê? Por que, Gadeto? Porque pretendemos, em abril de 2023, o Na Trilha vai formar um grupo para ir visitar o Monte Roraima com a Varamato. Né? O Redi já demonstrou interesse que quer ir também. Já tem alguns ouvintes lá no grupo do Telegram. Eu lembro que já tem pelo menos 6 pessoas praticamente confirmadas. Né? Eu acho que um grupo de 10 é fácil. Pois é. E nisso a gente quer montar esse grupo,
né, somente de natrilheiros, para estar junto lá com o Gadeto, que também é um natrilheiro, né? Então, estamos lançando agora não é essa campanha, não é um pacote. Vocês vão tratar tudo diretamente com o Gadeto, tá? É ele que vai ser o responsável por conduzir toda essa logística, né? Essa ação toda aí. Mas o Na Trilha vai... Cara, eu acho que pode ser muito interessante, muito bacana pra gente fazer esse roteiro junto aí, né, Gadeto? E Gadeto tem feito esse incentivo aí pra gente estar junto também. Eu quero estar junto também. E tem tudo pra dar certo. A sugestão de data, qual que é, o Gadeto? De cara, assim, tem uma previsão aí de quando que a gente pode ir? Enquanto eu estou falando aqui, eu estou abrindo a página aqui só para ver uma coisa, só um minuto, por favor. Eu acho que abril pode ser mais interessante, né, o Redi? Janeiro é meu aniversário, eu abri o aniversário de Luísa. É bom também, vamos comemorar o aniversário eu tô viajando. Assim porque já vai ter praticamente um ano que a gente está lançando isso, então dá tempo de quem trabalha com carteira assinada, né, pode remanejar suas férias, pode se programar, né, pode usar esse tempo aí para convencer a sua parceira ou o seu parceiro a estar junto com a gente também. A esperança e a vontade é que possa ir o máximo possível de ouvintes para a gente fazer esse roteiro aí, que pode ser bacana, e quem sabe a gente possa fazer outras preparações, né, outros preparativos, outros roteiros com mais ouvintes, para a gente se preparar de fato para o Monte Roraima. A intenção é que a gente vá, né, em abril de 2023 com a Varamato, e tem tudo para dar certo. E você que tem uma marca, você que tem uma empresa de bota, de equipamento de montanha, quiser participar com a gente, será super bem-vinda, né? A gente precisa de todo e qualquer tipo de apoio, e eu acho que vai ser um roteiro bem legal. E estamos tranquilos que com a Varamato, com o Gadeto, com o Redi e eu junto também, pode ser mais divertido ainda, né, Gadeto? Sem dúvida, piada não vai faltar se tiver essas 3 peças na expedição. Ainda chamaram a gente de palhaço, Gadeto, olha só. Tá vendo só? Olha só, eu não preciso convencer minha parceira para ir. Inclusive, eu fui ameaçado que você não vai sem mim. Tá vendo? E aí uma recomendação o Renan perguntou, abril, como eu vou estar terminando a expedição de março, eu termino no dia 27, o início de abril eu poderia continuar por lá, né, para receber o grupo de vocês, né? Então seria a primeira quinzena, e na primeira quinzena de abril a gente tem o feriado de Paixão de Cristo, que é dia 7, 8 e 9, né? Então, né, para algumas pessoas isso aí faz a diferença. Então, assim, o que eu recomendo, mas isso aí a gente vai conversando, né, nos bastidores, é que seja na primeira quinzena de abril. E, putz, tem uma coisa aqui também. Eu entrei, a primeira gravação que eu fiz pro Na Trilha foi vindo de uma pessoa que fez o Monte Roraima comigo e indicou, falou, putz, você conhece a galera da trilha, tal, e ela, né, fez esse contato, fez esse laço entre nós. Ponte aí, né? Foi isso mesmo. Foi exatamente isso. Então, uma pessoa assim... que namorava um integrante do Na Trilha, né? Uma pessoa que namorava outra pessoa, que uma vez eu fui falar disso e fui cortado, você não pode falar disso. Então... virou assunto sensível no programa. Olha, eu não entrei em detalhes, quem entrou com vocês. Mas a vida é isso, as nuvens vêm e vão, as pessoas também. Não chore, acontece. Tem as mágoas passadas. Pois e essas coisas viram história, não... Ninguém pode renegar a sua história, pode se envergonhar dela, mas renegar... Melhorando. E o que me trouxe Na Trilha foi justamente o Monte Roraima, né? Por conta aí de contatos e tudo mais. Eu conheci o Na Trilha conheceu o Gadeto, e eu ficaria muito honrado de poder guiar toda a família Na Trilha, né? Lá no Monte Roraima. Não, lógico, vamos arrumar uma forma de fazer isso sim. E quem sabe a gente realize antes outros roteiros preparatórios para esse sonho aí em 2023. Então você que está assistindo a gente, se programe, se prepare
e conversa com a gente, né? Ao longo desse tempo aí, todos esses registros, nós vamos gravar outros programas, possivelmente, para falar de mais assuntos, mas o Na Trilha tá aí para trazer esse tipo de experiência, trazer esse tipo de percepção, e se a gente puder participar, a audiência junto, melhor ainda, né? Mas como vocês viram ali, são 10 vagas, né? Então serão praticamente 4 vagas que vão ser disputadas ali por quem quiser ir, mas fica a recomendação. Esse programa aqui que você está assistindo, ele é só a ponta do iceberg. Vai lá no site da Varamato, vai lá na última foto do Gadeto, lá no @LuizGadeto. É esse o perfil, Gadeto? Qual o perfil que você vai passar hoje? Pra quê? Depende pra quê. Para os ouvintes irem conversar contigo. Lá, @LuizGadeto. @LuizGadeto, @Varamato. Você vai lá e vai conversar com o Gadeto. Falei, Gadeto, tô vindo aqui porque eu ouvi você Na Trilha, no programa de Monte Roraima, e tô a fim de ir. E a gente vai começar a trocar essa ideia. Leia as informações do site, né? Para não perguntar coisa pro Gadeto que ele já explicou. Só de ouvintes mesmo. E como o Redi estava falando ali, leia as informações, se prepare, e vai ser uma coisa muito bacana, vai ser um roteiro fantástico, e eu tô animado para isso. Então, obrigado, Gadeto, aí pela sua participação, pela paciência de estar passando pra gente aqui. Eu me coloquei numa posição de uma pessoa extremamente leiga, mas que por um certo ponto eu também tinha essas dúvidas. No meio da gravação aqui, a câmera principal deu um pau, e agora é essa a imagem que tá rolando aqui agora, mas nós somos um programa de podcast e a informação não pode parar. Então, Redi, obrigado também por sua participação aí. Sei que é uma data corrida para todo mundo, e com você não é diferente, mas você tá aqui fortalecendo e enriquecendo esse programa. Obrigado. Hoje foi um dia, muitos podcasts, muitos canais. Hoje foi um dia difícil de influência, mas o Na Trilha, né? O Na Trilha tem prioridade, né? Tá vendo só? Então é isso, ouvinte. Eu quero agradecer a sua participação, eu quero agradecer o seu download, o seu view. Deixa aí o seu joinha, o seu like, compartilha, convide outras pessoas para conhecer o Na Trilha, convide outras pessoas para ir com a gente lá no Monte Roraima, ou até mesmo vivenciar e experienciar qualquer roteiro com a Varamato. Vai lá na última foto do Gadeto, na última foto que você viu lá. Não interessa quando que você está ouvindo esse programa. Ouviu aqui o programa, vai lá nos perfis da Varamato, @Varamato, @LuizGadeto, deixa lá o seu comentário. Conheci você através do Na Trilha, e a gente vai saber que isso está chegando a você. E marca o Na Trilha também, tá? @NaTrilhaPC. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @ReCirilo em todas as mídias sociais, responsáveis e respondendo pelo @NaTrilhaPC. Eu deixo aqui o meu grande abraço, o meu grande beijo. Obrigado mais uma vez, Luiz Gadeto. Obrigado, Redi Siqueira, pela participação de vocês. Até a próxima. Tchau! Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.